Reunindo os Lizardmen. Parte 1. O sol estava a pino depois de meio-dia viajando com Rororo. Zaryuzu finalmente chegara a seu destino sem encontrar nenhum dos inimigos que o preocupava. Havia várias casas aqui que se assemelhavam às da tribo Garra Verde, e barricadas de estacas afiadas apontavam para lados aleatórios. O espaçamento entre as estacas era bastante grande, mas eram suficientes para afastar monstros como Rororo. Havia menos moradias aqui do que na tribo Garra Verde, mas cada uma delas era maior em escala. Portanto, ele não podia determinar qual tribo tinha mais pessoas. Cada edifício hasteava uma bandeira que balançava com o vento. A dita bandeira estava estampada com o símbolo da óleo vermelho. Certamente, esse foi o primeiro destino que Zaryuzu escolheu, a região da tribo Óleo Vermelho. Depois de olhar ao redor, Zaryuzu deu um suspiro de alívio. Felizmente, eles ainda viviam onde suas informações anteriores lhe diziam que estariam. Ele temia que eles tivessem migrado após a guerra anterior. Se fosse o caso, ele teria que tentar encontrar a tribo. Olhando para a direção de onde veio, Zaryuzu viu sua própria aldeia nos limites de sua visão. Eles certamente estavam preparando uma ampla recepção para os convidados. Dado como ele se sentia desconfortável quando ele deixou sua aldeia, ele estava bastante certo agora que não seriam atacados. A melhor prova disso foi a chegada segura de Zaryuzu aqui. No entanto, ele não tinha certeza se isso era observado pelo ser chamado de Supremo, ou se esse desenvolvimento estava dentro do escopo de eventos previsto. Parecia que o inimigo não pretendia voltar atrás em sua palavra, e nem pretendiam impedir os Lizardmen de se prepararem. É claro que, mesmo que as forças daquele Supremo alguma coisa, ou seja lá o que fosse, aparecesse, Zaryuzu não teria escolha a não ser continuar com todas as suas forças. Zaryuzu desmontou de Rororo e espreguiçou-se preguiçosamente. Embora cavalgar Rororo por longos períodos de tempo fizesse seus músculos enrijecerem, simplesmente esticar-se daquele jeito já o enchia de conforto. Depois disso, Zaryuzu indicou que Rororo deveria ficar onde estava e esperar. Então, tirou um pouco de peixe seco de seus alforjes e os deu a Rororo, para que comesse um café da manhã reforçado. Originalmente, ele pretendia que seu pessoal trouxesse suas próprias provisões para cá, mas não podia dar essa ordem porque o transporte poderia danificar os terrenos de caça dos Olho Vermelho. Depois de afagar todas as cabeças de Rororo, Zaryuzu partiu sozinho. Se ele tivesse mantido Rororo ao seu lado, a presença da Hidra poderia deixar o outro lado cauteloso demais para sair e falar. Como Zaryuzu tinha vindo propor uma aliança, ele não queria pressioná-los indevidamente. A água espirrava em torno de seus pés quando ele avançava. Pelo canto do olho, Zaryuzu notou vários guerreiros da tribo Óleo Vermelho seguindo seus movimentos de dentro da barricada. Muito parecido com os guerreiros da tribo Garra Verde, eles não usavam armadura e carregavam longas lanças, cada uma das quais era essencialmente um bastão longo com ponta afiada de osso. Outros carregavam fundas, mas o fato de que nenhum deles havia lançado projéteis nele sugeria que eles não tinham intenção de atacar imediatamente. Zaryuzu também não queria agitá-los, então ele lentamente se aproximou até chegar ao portão principal. Então, ele se virou para os Lizardmen que o observavam com cautela, e gritou em alto tom. Eu sou Zaryuzu Shasha da tribo Garra Verde. Procuro uma audiência com seu chefe. Depois de algum tempo, um Lizardman velho segurando um cajado nodoso chegou. Ele era seguido por 5 membros da sua tribo. O corpo do velho Lizardman era pintado com desenhos brancos. Ele é o sumo sacerdote? Zaryuzu se fez parecer uma figura impressionante, mesmo ficando apenas parado e esperando. Neste momento, eles eram iguais. Assim, ele não pôde mostrar nenhum sinal de fraqueza. Zaryuzu permaneceu imóvel enquanto o sacerdote inspecionava a marca em seu peito. Eu sou Zaryuzu Shasha da Garra Verde. Há algo que devo discutir com você. Se dependesse de mim, você poderia dar meia volta. Mas quem lidera nossa tribo decidiu te conceder uma audiência. Venha comigo. Esta resposta meio vaga deixou Zaryuzu um pouco confuso. O que o deixou perplexo foi o porquê o Lizardman não ter chamado quem os lidera de chefe. Além disso, eles não lhe pediram nenhuma prova de sua identidade.
Dito isto, seria problemático se ele perguntasse demais e acabasse irritando alguém. Com uma vaga sensação de que algo estava errado, Zaryuzu seguiu atrás do grupo de Lizardmen. Ele foi levado para uma casinha muito bem construída. Era facilmente maior que a casa do irmão de Zaryuzu, em sua aldeia. As paredes eram decoradas com desenhos pintados com tintas raras, implicando o alto status de seu ocupante. Curiosamente, esta casa não tinha janelas, embora tivesse orifícios de ventilação espalhados por suas paredes. Como qualquer outro Lizardman, Zaryuzu podia ver muito bem no escuro. No entanto, isso não significa que eles gostavam de viver na escuridão. Sendo esse o caso, por que esse líder morava em uma cabana escura como essa? Perguntas como essa apareceram na mente de Zaryuzu, mas ninguém as respondia. Olhando para trás, ele viu que o sacerdote e os guerreiros que o levaram para cá não estavam mais nos arredores. Ao ouvir as ordens dos que o guiava para que se retirassem, ele pensou que estavam sendo muito descuidados e quase perguntara o porquê haviam feito aquilo. Contudo, uma vez que Zaryuzu soube que o pedido vinha do líder da aldeia, chefe interino deles, o seu respeito por seja lá quem estivesse dentro da cabana só cresceu. Zaryuzu havia prometido a seu irmão mais velho que retornaria em segurança, mas isso não significava que voltaria ileso. Cercá-lo com guerreiros armados para aplicar pressão não adiantaria nada. Mas caso os Olho Vermelho tivessem feito isso, ele teria ficado desapontado com a falta de consideração. No entanto, se a oposição já havia previsto isso e preparasse uma grande demonstração para ele, isso significa que eu vou lidar com um negociador experiente. Zaryuzu ignorou propositadamente as pessoas que o observavam de longe. Ele marchou até a porta e se anunciou em alto tom. Eu sou Zaryuzu Chacha da tribo Garra Verde. Me disseram que o líder dessa tribo estava aqui. Posso solicitar uma audiência? Uma voz fraca respondeu, concedendo-lhe entrada. Era uma voz feminina. Zaryuzu entrou sem hesitar. Como esperado, o interior era escuro como breu. Mesmo possuindo visão no escuro, a mudança dramática nos níveis de luz fez Zaryuzu piscar. Um odor acre pairava no ar, possivelmente de algum tipo de mistura de ervas. Zaryuzu esperava uma fêmea velha, mas a voz facilmente destruiu tal preconceito. Eu ofereço-lhe boas-vindas. A voz veio através de uma porta no interior do ambiente escuro, de modo que ele supusera que devia pertencer a alguém idoso. Mas agora, ele percebia que era uma voz jovem e cheia de vigor. Quando os olhos de Zaryuzu finalmente se ajustaram à luz ambiente, a forma de uma Lizardman revelou-se à sua frente. Branca como a neve. Essa foi a primeira coisa que Zaryuzu pensou quando a viu. Suas escamas eram brancas como a neve, brilhantes como o dia, limpas e livres de imperfeições. Seus olhos redondos e brilhantes eram carmesins, brilhando como rubis. Seu corpo esguio não era masculino e robusto, mas feminino e delicado. Seu corpo estava coberto de desenhos tribais vermelhos e negros indicando que ela era uma adulta, e que conhecia muitas magias, e que era solteira. Zaryuzu já foi perfurado por lanças antes. Mas isso era uma dor lancinante que o fez sentir que algo quente tinha perfurado seu peito, uma agonia que pulsava através de seu corpo no ritmo das batidas do seu coração. Zaryuzu experimentou algo assim. Não havia dor, mas Zaryuzu permaneceu em silêncio sem se mover. A reação de sua contraparte ao seu silêncio era ilegível. Com um sorriso de escárnio, ela perguntou. Parece que até mesmo o portador da Frostpain, um dos 4 tesouros, também me considera uma aberração. Na natureza, o albinismo era uma condição muito rara. Isso porque os albinos eram muito destacáveis no ambiente e tinham dificuldade em sobreviver aos rigores da vida. O mesmo se aplica aos Lizardmen, que possuíam algum grau de civilização. Isso porque eles não tinham tecnologia para permitir que peles sensíveis ao sol ou tivessem visão sensível sobrevivessem. Como resultado, Lizardmen albinos adultos seriam ainda mais raros, alguns até foram mortos assim que nasceram. Entre os Lizardmen, ser considerado um mero incômodo não era a pior das coisas. Na pior das hipóteses, alguns até eram considerados monstros. Esse era o significado do escárnio em seu sorriso. No entanto, nada disso se aplicava a Zaryuzu. O que há de errado com você?
A fêmea surpresa perguntou a Zaryuzu, que estava paralisado na porta. A resposta de Zaryuzu foi um grito que aumentou de tom antes de acabar, com alguns ruídos no meio. Os olhos da Lizardman fêmea se arregalaram e seu queixo caiu levemente. Abrangia sua surpresa, confusão e constrangimento. Esse som era conhecido como um chamado de acasalamento. Depois de perceber o ato tolo que ele havia inconscientemente executado, a cauda da Lizardman fêmea balançou para frente e para trás. Para um Lizardman é o equivalente ao corar de bochechas em humanos. Ela se debateu com tanta violência que parecia que a casa seria derrubada. Não. Não é isso. Eu não quis dizer isso, eu. A reação de pânico de Zaryuzu pareceu acalmar a fêmea. Seus dentes se apertaram um contra o outro em uma risada rangente, e então ela tentou consolá-lo em um tom exasperado. Por favor, acalme-se. Será muito problemático para mim se você perder o controle aqui. Ah! Sinto muito. Depois de se desculpar, Zaryuzu entrou. A essa altura, a cauda da Lizardman fêmea já repousava no chão. Parece que ela finalmente conseguiu recuperar a compostura. Ainda assim, a ponta ainda se contraía e espasmava, o que sugeriu que ela não se acalmou completamente ainda. Por aqui, por favor. Obrigado. A fêmea conduziu Zaryuzu para o que parecia ser um assento no chão que parecia ter sido tecido de fibras vegetais. Eles ficaram frente a frente quando se sentaram. Prazer em conhecê-la. Sou um viajante da tribo Garra Verde, Zaryuzu Chacha. Grata pela formalidade. Eu sou a chefe interina da tribo Olho Vermelho, Cruz Lulu. Depois de se apresentarem, os dois examinaram um ao outro, como se estivessem fazendo uma avaliação de sua contraparte. O breve silêncio encheu a cabana, mas não poderia durar muito. Zaryuzu era um convidado, por isso cabia a Cruz, como anfitriã, falar primeiro. Então, estimado convidado, não vamos nos limitar na cerimônia. Eu gostaria que pudéssemos falar livremente, então tudo bem se relaxar. Zaryuzu assentiu em resposta ao pedido de relaxamento. Eu sou grata por isso. Na verdade, eu não estou acostumada a conversar formalmente. Então, o que te traz à minha tribo? Cruz já tinha uma ideia, apesar de sua pergunta. O misterioso morto-vivo apareceu no centro de sua aldeia, o que implicava que outra pessoa usou magia de controle de nuvens do quarto nível. Além disso, o visitante era um herói Lizardman de outra tribo. Assim, só poderia haver uma resposta. Assim que Cruz queria saber como reagir a Zaryuzu, ela ouviu uma resposta que superou completamente suas expectativas. Por favor, case-se comigo. Por um momento, Cruz se perguntou se seus ouvidos estavam funcionando corretamente. Eu não vim aqui por isso. E sei muito bem que seria melhor discutir os negócios primeiro e deixar isso para depois. Mas é que eu não posso negar o que estou sentindo no meu coração. E vou entender totalmente se zombar de mim, eu sei que estou sendo um macho tolo. O Moon. Depois de ouvir essas palavras que ela nunca ouvira antes desde o nascimento, e que acreditava que nunca seriam direcionadas a ela, uma tempestade caótica abocanhou o coração de Cruz e ela ficou completamente incapaz de se concentrar. Zaryuzu sorriu amargamente ao ver Cruz naquele estado e continuou. Eu sinto muito, mas é o que eu sinto. Não deveria ter perguntando isso assim, ainda mais nesse momento. Tenha o tempo que precisar para me responder. Por muito tempo, Cruz finalmente conseguiu reunir seus pensamentos mais uma vez, ou pelo menos conseguiu começar a pensar novamente. Finalmente ela se acalmou, mas quando as palavras de Zaryuzu apareciam em sua mente, ela sentia como se sua cabeça fosse queimar a qualquer momento. Ela estudou o rosto do macho à frente, tomando cuidado para não deixá-lo perceber enquanto avaliava sua expressão estoica. Eu não posso acreditar que ele fica tão calmo depois de dizer uma coisa dessas. Será que ele diz isso para todas? Ou será um garanhão que todas querem? Não posso negar, ele é muito bonito. O que eu estou pensando? Este deve ser o esquema dele, sim, isso mesmo. É óbvio, ele só quer melhorar meu humor. Além disso, até parece que alguém pediria minha mão em casamento. Por nunca tendo sido cortejada antes, sua mente estava atordoada depois de receber essa pergunta.
Ela não percebeu a maneira como a ponta da cauda de Zaryuzu se contraía levemente. O macho diante dela também estava lutando para controlar suas emoções e impedi-las de irromperem. Assim, o silêncio recaiu entre eles. Levaria um tempo até que os dois conseguissem esfriar a cabeça, aquecidos por pensamentos febris. Depois de passar tempo suficiente para recuperarem a compostura, Cruz percebeu que eles deviam retornar ao tópico original por enquanto. Assim que Cruz pensou em perguntar a Zaryuzu sobre suas razões para ter vindo, ela lembrou do que ele perguntara agora há pouco. Como alguém pergunta uma coisa dessas primeiro? A cauda de Cruz bateu no chão com um toap. O macho diante dela estremeceu, como se tivesse sido atingido fisicamente. Cruz entrou em pânico, percebendo que isso era um comportamento muito rude. Mesmo que fosse um viajante, ele ainda era um representante de uma tribo. E ainda não era um lizardman comum, mas um herói que portava a Frostpine. Essa não era a atitude que ela deveria estar adotando com alguém assim. Mas é tudo culpa sua. Anda, diz alguma coisa também. Zaryuzu havia escolhido o silêncio porque estava envergonhado com o que fizera, mas Cruz não havia percebido isso enquanto tentava selar o vulcão em seu coração. O silêncio continuou. Percebendo que já estava passando dos limites, Cruz tomou coragem e tentou mudar de assunto. Dado que você não tem medo da minha aparência, imagino que deve ser muito corajoso, não é? Ao ouvir a pergunta autodepreciativa de Cruz, Zaryuzu respondeu com uma expressão que parecia dizer: que bobagem é essa? O que se passa na cabeça dele? Cruz pensou. Não escutou? Você não tem medo do meu corpo branco? É como a neve que cobre as montanhas. É uma cor bonita. E, claro, ele teria que dizer a única coisa que ninguém nunca havia falado com ela antes. Esse Lizardman é maluco? Incapaz de suportar tanta tensão, o selo contendo emoções de Cruz explodiu para tão longe que nunca mais foi visto. Ao ver Cruz sem a menor ideia do que fazer, Zaryuzu casualmente estendeu a mão e tocou as escamas de Cruz. Sua mão roçou aquelas escamas lustrosas, bonitas e aparentemente polidas, que eram um tanto frias ao toque. Chá! Cruz engasgou, soou como susto, o som pareceu esfriar um pouco as cabeças deles. Ambos sabiam que algo estava acontecendo com eles, mas não conseguiram se conter. Pânico os preencheu dos pés à cabeça. Por que ele foi incapaz de se controlar e a tocou? E por que ela o deixou fazer isso? Essas questões tornaram-se ansiedade e, por sua vez, tornou-se confusão. No final, suas caudas bateram repetidas vezes no chão, com tanta força que toda a cabana pareceu tremer. Em pouco tempo, seus olhos se encontraram e perceberam o estado da cauda um do outro. Logo depois, suas caudas congelaram no meio do movimento, como se o tempo tivesse parado para eles. Em poucas palavras, o clima era tenso. O silêncio recaiu mais uma vez, e eles se estudaram mais furtivamente. Depois disso, Cruz finalmente conseguiu se recompor. Com um olhar em seus olhos que dizia nem tente mentir para mim, ela perguntou. Por que você fez isso de repente? Embora Cruz não tivesse expressado adequadamente o que queria dizer, Zaryuzu parecia ter percebido o significado e deu uma resposta direta e honesta. Creio que seja um caso de amor à primeira vista. Além disso, podemos morrer daqui uns dias, então não pretendendo deixar arrependimentos para trás. Cruz ficou perplexa em como responder à fervorosa confissão de Zaryuzu. No entanto, havia algo dentro daquelas palavras que ela não podia aceitar. Quer dizer que até mesmo o portador da Frostpine sente que pode morrer? É um inimigo desconhecido, não podemos nem sonhar em cantar vitória. Chegou a ver o monstro que eles usaram como mensageiro? O que veio à nossa aldeia era mais ou menos assim. Zaryuzu entregou um esboço do monstro em questão. Ela olhou e assentiu. O Moon é o mesmo. Você sabe que tipo de monstro é? Não. Nem ninguém na minha tribo sabe. Entendo. Bem, eu já vi um monstro assim antes. A voz de Zaryuzu sumiu e ele estudou a reação de Cruz e disse. Eu fugi dele. Eu não venci. Ou melhor, eu quase morri. Depois de perceber o quão forte o monstro era, Cruz deu um suspiro de alívio. Parecia que acalmar os ânimos dos guerreiros tinha sido a coisa certa a fazer.
Aquela coisa é incorpórea e pode confundir a mente com seus lamentos. Armas não encantadas são inúteis, então eu não poderia vencer apenas com números. Nós, druidas, temos magias que podem temporariamente encantar armas. Isso é bom, você pode se defender contra ataques mentais? Podemos melhorar a resistência a esses ataques, mas proteger a mente de todos está além de minhas capacidades. Entendo, todos os sacerdotes podem lançar magias assim? Quase todos os sacerdotes podem reforçar as resistências, mas eu sou a única na minha tribo que pode evitar a sensação de confusão. Cruz percebeu que a respiração de Zaryuzu estava um pouco irregular. Que por sua vez pareceu perceber que a posição de Cruz não era para se mostrar. De fato, Cruz Lulu era uma druida veterana, e seus poderes eram provavelmente superiores a qualquer outro sumo sacerdote entre os Lizardmen. Quando a tribo Olho Vermelho será atacada? Eles disseram que seríamos os quartos. Entendi, então, o que pretendem fazer? Algum tempo havia se passado. Cruz debateu os méritos e deméritos de contar a ele. A tribo Garra Verde certamente escolheria lutar, e Zaryuzu provavelmente estava aqui para garantir uma aliança para lutar em conjunto. Como ela poderia transformar isso em vantagem para a tribo Olho Vermelho? Os Olho Vermelhos nunca pretenderam formar uma aliança. Eles tinham a intenção de fugir. Afinal, lutar contra qualquer um que pudesse usar magia de quarto nível seria extremamente insensato. Não havia outra conclusão que pudessem pensar, uma vez que a oposição deles também poderia conjurar mortos-vivos. No entanto, seria realmente sensato abrir o jogo assim? Enquanto seus pensamentos giravam dentro de sua cabeça, Zaryuzu estreitou os olhos, como se fosse revelar sua alma a ela. Se não se incomodar, minha opinião sincera é que Cruz não sabia o que Zaryuzu diria a seguir e manteve os olhos afiados fixados nele. O que me preocupa é o que vai acontecer depois que evacuarmos nossos povos. Cruz não tinha ideia do que Zaryuzu estava falando. Mas ele calmamente se explicou. Você acha que pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido depois de abandonar seu lar? Acho que não, ou melhor, seria quase impossível, não é? Se eles deixassem este lugar e construíssem uma nova vida em outro lugar, isso implicaria a entrada em um novo ambiente. Eles teriam que apostar suas vidas em uma luta pela vida e pela morte, pela sobrevivência, e vencer. E, em sua essência, os Lizardmen não eram os governantes nativos desse lago. Eles lutaram durante anos para conquistar seu espaço nessas terras úmidas. Uma raça como a deles não poderia simplesmente sair e ir prosperar em território desconhecido. Está dizendo que pode ser difícil encontrar comida e abrigo, é isso? Sim. Cruz respondeu em um tom um tanto estridente que transmitiu suas dúvidas. Então, o que aconteceria se todas as 5 tribos tentassem evacuar imediatamente? Seria. Cruz ficou sem palavras, porque ela já havia adivinhado as verdadeiras intenções de Zaryuzu. A área ao redor do lago era espaçosa, mas em qualquer lugar que uma determinada tribo fugisse também seria um território muito disputado para as outras tribos. Em outras palavras, apenas se mudar para um novo lugar provocaria uma batalha pela sobrevivência. Além disso, todos estariam brigando por causa do peixe que era seu alimento básico. Diante disso, o que aconteceria se os eventos se desenrolassem dessa maneira? Até onde sabiam, algum conflito sangrento, como a guerra de anos atrás, poderia voltar a acontecer. Então está me dizendo que você quer formar uma aliança com nós, mesmo sabendo que ainda podemos perder porque. Isso mesmo. Não é apenas pela minha tribo, mas levei em conta um modo para amenizar as perdas das outras tribos. Que tipo de lógica é essa? Foi por isso que ele queria que eles unissem e lutassem. Mesmo se perdessem, o número de Lizardmen seria diminuído. Isso foi bem radical, a ideia de que todos eram descartáveis, além dos guerreiros, caçadores e sacerdotes. Ainda assim, ela conseguiu entender a lógica por trás disso. Ou melhor, quando se tem uma visão de longo prazo das coisas, sacrificar todos os outros seria o curso de ação mais sábio. Se houvessem menos Lizardmen, eles não precisariam de muita comida. Dessa forma, as várias tribos podem coexistir em harmonia. Cruz procurou alguma maneira de refutá-lo.
Deixa eu ver se entendi. Você que quer reduzir nossos números e criar um lar em outro lugar que nem sabemos se é perigoso ou não. Preste atenção, o que acha que vai acontecer se todo mundo conseguir escapar para uma região nova? Quando o suprimento de peixe ficar baixo, vamos nos matar por comida de novo. Nem sabemos onde será, pode ter peixe de sobra. E se não tiver? Cruz não sabia como responder à resposta fria de Zaryuzu. Zaryuzu parecia estar assumindo o pior cenário quando planejou tudo, o que parecia uma posição extrema para Cruz. Se eles fizessem o que ela estava pensando, então uma tragédia aconteceria quando as coisas ficassem difíceis. No entanto, se eles fizessem como Zaryuzu sugeria, então a tragédia poderia ser evitada. Além disso, mesmo que os Lizardmen adultos morressem em batalha, não seria algo triste segundo eles, pois seria uma morte gloriosa. Batalharemos contra qualquer tribo que recusar minha oferta. Seu tom frio fizera Cruz estremecer. O que ele queria dizer era que ele não permitiria que a tribo Olho Vermelho migrasse para outro lugar com seus números inalterados. Era uma conclusão sensata e muito apropriada. Quando as tribos depreciadas rumassem para a tribo Olho Vermelho, cuja força não diminuía, elas correriam risco de aniquilação. Para evitar isso, a única escolha que tiveram seria atacar quaisquer tribos que não optassem por aderir à aliança. Uma decisão perfeitamente racional de fazer a partir da perspectiva de um líder cujo povo estava em perigo, e se ela estivesse no lugar dele, ela poderia muito bem ter tomado essa decisão também. Eu sinto que, se formarmos uma aliança, mesmo se perdermos, haverá uma chance mínima de conflitos quando nossas tribos se mudarem para novas terras. Cruz não entendeu o significado daquelas palavras, e a dúvida apareceu em seu rosto. Foi então que Zaryuzu decidiu se explicar em termos mais simples. Sinto que a aliança fomentará um espírito de cooperação mútua e mudará nossas perspectivas. Todos serão companheiros que derramaram sangue, suor e lágrimas, não mais serão estranhos de tribos diferentes. Então é isso. Cruz murmurou quando a iluminação a atingiu. Em outras palavras, as tribos que lutassem juntas não necessariamente recorreriam à violência quando a comida ficasse escassa. Dada a opinião de Cruz e suas experiências passadas, ela se perguntou se eles poderiam alcançar tal estado. Assim que Cruz abaixou a cabeça e começou sua contemplação, Zaryuzu perguntou: falando nisso, como foi que sua tribo sobreviveu àquele período? Cruz levantou a cabeça, como se tivesse sido espetada por uma agulha. Ela olhou rigidamente para Zaryuzu, que tinha um semblante de surpresa. Parece sincero, ele não sabe o motivo. Embora eles não se conhecessem há muito tempo, Cruz tinha uma compreensão grosseira da personalidade de Zaryuzu, e seus instintos lhe disseram que sua pergunta não representava ameaça para sua tribo. Cruz estreitou os olhos e olhou para Zaryuzu, como se tentasse penetrá-lo com seu olhar afiado. Ela sabia que Zaryuzu ficaria confuso sobre o porquê alguém o encarava daquele jeito, mas mesmo assim, ela ainda tinha que fazer isso. Preciso mesmo responder? Seu tom estava cheio de desdém e ressentimento. Tão grande foi a mudança que Zaryuzu se perguntou se estava falando com outra pessoa. Mas como chegara até aqui, Zaryuzu não recuaria, pois isso era potencialmente uma salvação que poderia ajudar a todos. Eu gostaria de ouvir. Foi graças aos sacerdotes? Ou outra coisa? Descobriram como economizar. Zaryuzu cortou suas palavras no meio do caminho. Se houvesse realmente uma maneira de salvar a todos, o olhar no rosto de Cruz não teria sido tão amargo. Talvez Cruz sentisse o que Zaryuzu estava pensando, mas ela riu, como se zombasse de si mesma. Você está certo. Não há como salvar a todos. Ela disse isso e sorriu desanimada. Recorremos ao canibalismo, comendo nossos companheiros mortos. O impacto desses dizeres deixou Zaryuzu sem palavras. Matar os fracos, reduzindo seus números, não era proibido, mas comer uns aos outros era uma prática impura, um tabu entre os tabus. Uma coisa dessas deveria ser um segredo levado ao túmulo, e ela está dizendo assim, para alguém de fora da tribo, para um visitante? Será que ela pretende me matar? Não, não parece ser o caso. Até mesmo Cruz ficou surpresa com o porquê de estar contando a Zaryuzu tudo isso.
Ela sabia muito bem que sua tribo seria vilificada por isso. Mas por quê? E então ela continuou falando, como se sua boca não estivesse mais sob seu controle. Naquela época, durante a guerra tribal, nossa tribo estava nas últimas devido à falta de comida. Mas não participamos da guerra porque nossa tribo tinha mais sacerdotes e desproporcionalmente menos guerreiros. E os sacerdotes criavam comida com magia. Como se estivesse sob o controle da vontade de outrem, Cruz prosseguiu. No entanto, a comida que os sacerdotes criavam com magia era pouco mais do que uma medida paliativa, e nossa tribo estava lenta e seguramente seguindo o caminho da destruição. Até que um certo dia, o antigo chefe trouxe de volta um pouco de comida, carne vermelha fresca. Talvez eu queira confessar meus pecados. O som de Cruz rangendo os dentes encheu o ar. O macho diante dela ouviu silenciosamente. Ela poderia estar sendo malquista por ele, mas Zaryuzu não mostrou absolutamente nenhum sinal. Cruz agradeceu por isso. Lá no fundo, todos sabiam de onde vinha a carne. Criamos leis rígidas e as famílias que as violassem eram exiladas. Assim que alguém era exilado, mais carne chegava. Mas todos ignoraram essa coincidência e comeram a carne para sobreviver. Mas isso não duraria para sempre, seria impossível. Muitos sentimentos foram suprimidos, mas chegou uma hora que tudo explodiu. Cruz fechou os olhos e recordou o rosto do chefe anterior. Nós comemos aquela carne, mesmo depois de descobrirmos a procedência, fomos tão culpados quanto o chefe. Lembrando aqui e agora, dá até um pouco de pena. Após terminar seu monólogo, Cruz olhou Zaryuzu nos olhos. Como ela não viu nenhum sinal de repulsa, uma emoção sutil de alívio surgiu e, para sua surpresa, seguida por alegria. Por que ela estava tão feliz com isso? Cruz começou a perceber a resposta para essa pergunta. Sabe, às vezes, pessoas como eu nascem na tribo Olho Vermelho. Quando crescem, desenvolvem alguma forma de habilidade especial. No meu caso, eu era talentosa na magia sacerdotal. Por isso, eu estava entre as candidatas para ser a próxima chefe tribal. Eu me rebelei contra o chefe, muitos se uniram a mim. Essa batalha dividiu a tribo em dois, mas vencemos porque éramos mais fortes. E então seus estoques de comida ficaram adequados porque seus números diminuíram? Sim, e no final, nossa tribo sobreviveu. Quando nos rebelamos, o chefe resistiu até o amargo fim e morreu depois de ficar gravemente ferido. Antes de receber o golpe fatal, ele olhou nos meus olhos e sorriu. As palavras tinham dificuldade de sair da boca de Cruz, era como se a machucasse. A culpa de ter matado o chefe anterior inflamou seu coração. Ela não podia confessar esses seus pecados para as pessoas que tinham ficado ao lado dela, cúmplices de sua traição. Mas agora, ela podia desabafar para Zaryuzu. Foi por isso que estava falando sobre o passado. Eu não esperava por aquilo, sorrir justo para quem o matou. Não havia ódio, ressentimento, hostilidade ou malícia, foi apenas um sorriso gentil. E não sai da minha cabeça que, será que o chefe fez as coisas que fez já ciente disso? Por outro lado, nós agimos como bestas. O chefe não fez nada de errado. Depois que ele morreu, digo, depois que o bode expiatório por todos os nossos pecados foi morto, nossa tribo se uniu mais uma vez. E no fim, ele nos deixou o maior dos presentes, resolveu a nossa escassez de alimentos. A essa altura, Cruz já havia chegado a seu ponto de ruptura. Ela lutou por muito tempo com sua culpa e o fardo de se tornar a chefe interina. Assim, quando desabafou, ela o fez com uma força tremenda. No entanto, Cruz suprimiu esse dilúvio iminente lágrimas, pois ela sabia que caso se entregasse a isso, ela poderia até não ser capaz de falar. Um soluço quase inaudível encheu o ar. Biologicamente falando, era uma quantidade insignificante de lágrimas, mas o fato era que, em um nível psicológico, ela havia sido quebrada ao ponto de chorar. Que corpo pequeno e frágil ela tinha. Neste mundo, a fraqueza era intolerável. As crianças ainda eram um grupo protegido, mas o mesmo não poderia ser dito dos adultos, havia pouca diferença entre lizardmen machos e fêmeas. Os lizardmen valorizavam a força. Deste ponto de vista, ele deveria estar desprezando a fêmea diante dele. Afinal, como poderia a líder de uma tribo mostrar fraqueza diante de um membro de outra tribo, diante de um estranho?
Porém, Zaryuzu pensava diferente. Mesmo que a achasse muito bonita, ela era mais do que isso, era uma guerreira. Uma guerreira com muitas feridas, ofegante e desesperada, mas que não desistia. Zaryuzu não sentia que ela estava se mostrando como uma fraca diante dele. Por mais duro que fosse seu fardo, ela ainda levantava e seguia em frente. Por isso ela jamais poderia ser considerada fraca. Zaryuzu se aproximou e gentilmente envolveu os braços ao redor de Cruz. Não sabemos de tudo, cada um de nós age de forma diferente. Se eu tivesse no seu lugar, poderia ter feito a mesma coisa. Não vou dizer alguma palavra mágica que te console, porque não existe uma resposta certa neste mundo. Às vezes existem apenas escolhas, e não importa se nos arrependemos depois, se choramos e pensamos em desistir de carregar um fardo que é pesado demais. O que importa é que no fim levantamos e seguimos em frente. O calor de seus corpos fluía um para o outro e o pequeno tremor de seus batimentos cardíacos eram compartilhados. Por um momento, parecia que seus corações estavam lentamente se sincronizando. Que sensação estranha! Este era um calor que Zaryuzu nunca sentiu antes em sua vida. Ele já abraçara Lizardman antes. Será que é porque estou abraçando essa fêmea, Cruz Lolo? Em pouco tempo, Cruz se livrou do peito de Zaryuzu. Zaryuzu lamentou por um momento a partida de seu calor, mas ficou em silêncio porque não sabia expressar esse sentimento. Acho que já me humilhei demais na sua frente, tudo bem me desprezar, sabe? O que está dizendo, se humilhar? Eu lá pareço o tipo de macho que riria de alguém que não desiste? Com alguém que mesmo ferida ainda sonha com um futuro? Além de ser muito bonita. A cauda branca se enrolou e bateu repetidamente no chão. Ó céus! Zaryuzu não perguntou sobre o que Cruz quis dizer com essas palavras. Em vez disso, ele fez outra pergunta. Enfim, a tribo Olho Vermelho cria peixes? Cria? Sim, criação e nutrição de peixes para serem comidos. Não fazemos isso, pois os peixes são uma bênção da natureza. Pelo que Zaryuzu sabia, nenhuma tribo de Lizardman jamais havia praticado a criação de peixes. Isso porque eles achavam que cultivar sua própria comida era uma forma de blasfêmia. Isso parece ser o que os sacerdotes, o que os druidas pensam. Já pensou em tentar mudar a mente deles? Afinal, é para combater a fome. Os sacerdotes da nossa tribo parecem ter aceitado isso. Cruz assentiu. Eu mesmo vou ensinar vocês a criar peixes. O segredo está na alimentação. É preciso alimentá-los com os frutos conjurados por magias druídicas. Os peixes ficam grandes e gordos quando se alimentam disso. Não terá problemas me contando o segredo para a criação de peixes? Claro que não. Não faz sentido esconder isso. É mais importante que eu ajude tantas tribos quanto possível. Cruz curvou-se profundamente para Zaryuzu e levantou a cauda em agradecimento. Você tem a minha maior gratidão. Você. Bem, você não precisa me agradecer assim. Bem, em troca, eu gostaria de perguntar uma coisa novamente. A emoção desapareceu do rosto de Cruz, e essa mudança de atitude acalmou o coração de Zaryuzu. Essa era uma questão que ele não podia evitar. Zaryuzu respirou fundo e Cruz também. E então, Zaryuzu perguntou: o que a tribo Olho Vermelho pretende fazer sobre a próxima batalha? Depois do que eu e os anciões discutimos, estamos atualmente a favor de fugir. Então, chefe interina, Cruz Lulu, serei um pouco mais claro, você ainda concorda com isso? Cruz não pôde responder. Era natural hesitar, dado que isso se referia ao destino da tribo Olho Vermelho. No entanto, Zaryuzu não pôde fazer nada a respeito dessa resposta, mas forçou um sorriso a seu rosto. Está em suas mãos. Eu acredito que a razão pela qual o chefe anterior sorriu foi porque ele estava confiando a você o futuro da tribo. Então, agora é a hora de provar que não foi em vão. Isso é tudo o que tenho a dizer. O resto é com você. Os olhos redondos de Cruz percorreram o ambiente. Não implicava que ela queria fugir ou procurar ajuda, mas que ela estava procurando a resposta certa dentro de seu coração. Independentemente do resultado, tudo que Zaryuzu tinha que fazer era aceitar a resposta. Como chefe interina, posso perguntar quantas pessoas pretendem evacuar?
Por enquanto, estamos planejando evacuar 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas e algumas crianças. Quanto aos outros, dependendo das circunstâncias, podemos ter que deixar todos morrerem. Cruz olhou para o vazio e murmurou: Minha nossa! Diga o que decidiu, chefe interina Cruz Lulu, da tribo Olho Vermelho. Cruz considerou suas opções. Ela poderia matar Zaryuzu. Pessoalmente falando, ela não queria fazer isso, mas era um assunto diferente se fosse sua responsabilidade como chefe interina. Que tal matar ele e fugir com o resto da aldeia? Cruz abandonou essa linha de pensamento, porque era uma aposta extremamente perigosa e dizia respeito ao futuro deles. Além disso, não havia garantia de que ele realmente tivesse vindo sozinho. E se eu concordar, mas assim que ele der as costas eu fugir com todos? Isso provavelmente acarretaria problemas. Se eles tentassem bancar os espertinhos, isso poderia levar a uma guerra contra a tribo Garra Verde, uma que levaria ao extermínio de seu povo. Afinal, a intenção dele era reduzir a população, e não importava quem morresse no processo. Por fim, se Cruz não concordasse com a aliança, ele provavelmente levaria um exército para destruir a tribo Olho Vermelho. No entanto, ela não sabia se Zaryuzu havia percebido que havia uma falha nesse plano. Pois, mesmo se não fossem com ele, o problema da falta de alimentos ainda permanecia. Então, a iluminação surgiu em Cruz e ela sorriu. Nunca lhe foi dado outra escolha. A partir do momento em que Zaryuzu propôs a aliança, desde o momento em que ele sugeriu que trabalhassem com a tribo Garra Verde, o único caminho para a tribo Olho Vermelho sobreviver era juntar-se à batalha. Zaryuzu já sentia para onde o pêndulo moral dela iria. Mesmo assim, ele queria que Cruz lhe desse a resposta. Ele provavelmente queria ver se Cruz, a líder da tribo, era digna de ficar ao lado dele como companheira. Depois disso, tudo o que restou foi falar sua decisão. No entanto, se ela dissesse, muitas pessoas certamente morreriam. Ainda assim, quero deixar claro uma coisa. Nós não estamos lutando para morrer, estamos lutando para vencer. Eu posso ter dito muitas coisas que te deixaram desconfortável, mas se derrotarmos o inimigo, podemos rir de tudo isso no fim. Espero que você entenda isso. Cruz assentiu mostrando que entendia. Ele era um Lizardman compassivo. Com isso, Cruz respondeu com sua decisão. Nós, a tribo Olho Vermelho, nos uniremos a vocês, para garantir que o sorriso do chefe anterior não tenha sido em vão, e também porque eu quero dar à tribo Olho Vermelho sua melhor chance de sobrevivência. Cruz se curvou profundamente e levantou a cauda. Muito obrigada. Zaryuzu assentiu com a cabeça, e sua cauda firmemente ereta falou mais de suas emoções do que suas palavras jamais conseguiram. Era manhã. Zaryuzu olhou para o portão principal da tribo Olho Vermelho, estava do lado de fora de frente a Rororo. Ele deu um grande bocejo, ainda estava se sentindo um pouco cansado, porque esteve na reunião tribal da Olho Vermelho até tarde da noite passada. No entanto, o tempo era essencial e ele precisava visitar outra tribo ainda hoje. Zaryuzu lutou com afinco contra o espectro do sono, mas perdeu a luta e bocejou de novo, mais alto do que antes. Mesmo Rororo dificilmente oferecendo um passeio estável, por algum motivo ele sentiu que ainda poderia adormecer em cima dele. Zaryuzu olhou para o sol, estava com um forte brilho amarelado, apesar de ter acabado de raiar, e então olhou de volta para o portão principal. Uma sensação de confusão tomou conta dele, porque algo anormal saíra de lá. Era um amarrado de plantas. Era um conjunto de roupas que tinham sido feitas com longas tiras de pano e cheias de ervas rameiras. Se deitasse no pântano, pareceria uma ruma de ervas daninhas à distância. Onde eu vi um monstro assim antes. Enquanto Zaryuzu recordava as paisagens que tinha visto como um aventureiro, Rororo rosnou ameaçadoramente atrás dele. Claro, Zaryuzu sabia quem era aquela pilha de ervas daninhas. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Afinal de contas, uma cauda branca ainda era visível. Enquanto olhava aturdido para a cauda oscilante e distraidamente afagava Rororo para acalmá-lo, a pilha de ervas já havia chegado a Zaryuzu. Bom dia. Bom dia, parece que reuniu a tribo. Ele olhou para os moradores da tribo Olho Vermelho.
Estava cheio de uma energia frenética, com muitos Lizardmen correndo de um lado para o outro. Cruz ficou de lado para assistir e então respondeu: Não houve problemas com isso. Nossos enviados devem ser capazes de alcançar a aldeia Cauda Navalha ainda hoje. Também já escolhemos quem vamos evacuar. De acordo com a troca de informação dos sacerdotes, a tribo Cauda Navalha seria a primeira a ser atacada. O fato de que a primeira tribo a ser atacada não era a tribo presa de dragão era uma dádiva enviada dos céus quando consideravam o tempo que tinham. Mas por que quer ir comigo, Cruz? É simples, Zaryuzu. Só que antes de te responder, quero que me diga uma coisa: o que pretende fazer agora? Depois da longa reunião que durou do anoitecer até o meio da noite, nenhum dos dois se sentia desconfortável em falar uns com os outros pelo primeiro nome. Até mesmo o modo como falavam havia mudado, provavelmente porque tinham se familiarizado um com o outro. Bem, pretendo visitar outra tribo, a presa de dragão. Eles são uma tribo que valorizam a força acima de tudo, né? Eu ouvi dizer que eles são a tribo com o maior poder de luta. É isso aí. Como não tivemos muito contato com eles, é melhor estar preparado para qualquer imprevisto. Era uma tribo bem isolada e misteriosa, portanto, mesmo visitando seu domínio já seria arriscado. Além disso, eles haviam absorvido os sobreviventes das duas tribos que tinham sido desmantelados durante a guerra anterior, de modo que tornava as coisas ainda mais perigosas. Zaryuzu havia se destacado durante aquela guerra, então ele seria um inimigo odiado pelos sobreviventes daquelas duas tribos. Mesmo assim, eram a tribo cuja força eles mais precisavam durante o conflito que se aproximava. Como já deve saber, nada mais seguro que ir acompanhado. Sendo assim, irei eu com você. Por quê? Acha esquisito? A pilha de ervas daninhas sussurrou suavemente. Zaryuzu mal conseguia discernir aquelas palavras porque ele não conseguia ver o rosto dela. Não é isso, mas é muito perigoso. E por acaso existe lugar seguro em tempos de guerra? Zaryuzu não pôde respondê-la. Ao pensar calmamente na situação, havia muitas vantagens em viajar com Cruz. No entanto, como macho, ele não queria levar a fêmea que amava para um lugar onde sabia que grande perigo estava esperando. Acho que nem consigo mais raciocinar direito. Ele não podia ver o rosto de Cruz dentro da pilha de ervas daninhas, mas ela parecia estar sorrindo. Desde que chegou venho querendo te perguntar. Mas por que está vestida assim? Achou feio? Não era tão feio, apenas bizarro. No entanto, seria melhor elogiá-la por isso? Zaryuzu não sabia como responder, mas depois de pensar, calculou a expressão que não conseguia ver e respondeu. Bem, eu deveria dizer que está bonito, não é? Até parece. Cruz o calou com uma negação simples. Era provavelmente por isso que Zaryuzu se sentia sem forças para retrucar. Bem, uso isso porque não lido bem com a luz do sol. Por isso, preciso vestir isso sempre que saio durante o dia. Entendi. Ah, mas você me deve uma resposta, não mude de assunto. Posso ir com você? Não importava o que dissesse a ela, tudo seria inútil. Tê-la por perto seria vantajoso para seu objetivo de forjar uma aliança. Ela deve ter sugerido isso porque se sentia da mesma maneira. Assim, não havia razão para recusar. Tudo bem. Será uma honra que me dê uma mão, Cruz. Com uma sensação de alegria que parecia vir do fundo do coração, Cruz respondeu. Pode deixar. Conte comigo, Zaryuzu. Está pronta para sair? Claro. Minha mochila está cheia de tudo o que preciso. Depois de ouvir isso, Zaryuzu olhou para ela e notou uma protuberância. O cheiro forte de grama fresca e outras ervas emanava daquilo. Já que ela era uma druida, deveria ter habilidades relativas a ervas e afins, então provavelmente estava preenchida com esses materiais. Zaryuzu, você parece cansado. Pois é. É que estou com um pouco de sono. Os últimos 2 dias foram bem corridos, nem dormi direito. Só então, uma mão de escamas brancas surgiu sob a massa de ervas daninhas. Aqui. É um fruto de riquirico. Coma com a casca e tudo. A mão lhe ofereceu uma fruta marrom. Zaryuzu colocou-a na boca e mordeu sem hesitar. Um gosto amargo encheu sua boca, afugentando sua fadiga.
Embora mal passável em termos de sabor, depois de mastigá-lo várias vezes, uma explosão de sabor floresceu em sua língua. Além disso, até mesmo as respirações que ele exalava tinham o mesmo gosto nelas. Que sensação boa! Parece que cada respirada me enche de energia. Zaryuzu havia inconscientemente adotado o tique verbal de seu irmão mais velho. Cruz não pôde deixar de rir quando ouviu. O sono passou, viu? Mas o fato é que ele não está realmente acabado, então não se acostume com isso. Seria melhor encontrar um lugar para descansar. Cada respiração de Zaryuzu o enchia de felicidade, assim como a sensação de frescor do corpo inteiro. Ele respondeu: Vou ver se tiro uma soneca no Rororo até chegar lá. Dizendo isso, Zaryuzu imediatamente montou em Rororo. Ele foi seguido por Cruz. Rororo olhava para Zaryuzu devido à sensação estranha de uma pilha de grama montando-o, mas Zaryuzu finalmente conseguiu acalmá-lo. Então vamos. Não é muito estável, então é melhor você se agarrar a mim. Tudo bem. Os braços de Cruz rodeavam a cintura de Zaryuzu. Os ramos de sua roupa de ervas fizeram Zaryuzu sentir coceira. Zaryuzu franziu a testa. Não era bem essa sensação que esperava ao ser abraçado. Algo de errado? Não é nada. Vamos. Rororo, eu conto com você. O que exatamente a estava fazendo tão feliz? A alegre risada de Cruz veio de trás dele e, quando Rororo se moveu, Zaryuzu também estava bem sorridente.